Hoje eu vou falar um pouco sobre sistemas de posicionamento global, sistema de coordenadas, planos UTM, elipsoides, porque tem alguma coisa nisso relacionada a Unplask, a região da Unplask. Então é uma coisa interessante. Sistemas de posicionamento global, a gente conhece mais como GPS, ficou mais comum, né? São uma constelação de satélites artificiais que giram em órbita da Terra. Antigamente toda a navegação, a aeronáutica, tudo era calculado por astronomia, por estrelas. Então o exército americano, para facilitar a vida deles, para não ficar fazendo cálculos de astronomia, eles criaram uma constelação de 12 satélites artificiais que, com o receptor aqui na Terra, consegue medir a Terra e fazer medir as coordenadas de latitude, longitude e altitude. Então é isso. Aqui a Terra, aqui são os satélites que ficam sempre geoposicionados em órbita da Terra. Mas não existe só o GPS. Esse posicionamento ele começou com os americanos, que é esse Navistar GPS. Mas logo depois a Rússia também criou o próprio sistema deles, que é o GLONASS. O nosso GPS da Unplask ele consegue receptar essas duas constelações, tanto a Navistar GPS como o GLONASS. O meu GPS particular, que eu tenho ele antigo, faz uns 15 anos, ele só consegue pegar o GPS. Só que aí a União Europeia ficou preocupada porque toda essa tecnologia estava na mão da Rússia ou dos Estados Unidos. Então também criaram o próprio do sistema europeu, que é o nome Galileu. E a China, para não ficar para trás, também tem o seu próprio, que é o Compass Beidou. Então existem 4 constelações hoje em órbita. E a gente chama popularmente de GPS, mas na verdade é um sistema GNSS de posicionamento global. Então cada receptor que a gente compra, a gente paga royalties para essas empresas, para esse governo. Era uso exclusivo militar, mas aí em 2002 eles liberaram para uso da engenharia para comercial, né, para ganhar dinheiro. A Terra, ela não é redonda, ela é um formato que a gente chama de geóide, que ela é achatada nos polos e toda deformada em relação por causa da gravidade, por causa das marés, da influência da Lua. Então é difícil fazer uma medição. Como é que o sistema GPS vai fazer essa medição de uma coisa tão irregular? E a altitude também. Veja aqui, ó, a geóide é como se fosse a Terra no nível do mar, como se não existisse continente, o prolongamento dos oceanos. Então ela é toda deformada, essa linha azul aqui. O plano topográfico, que é onde a gente mora, né, é esse marrom aqui. Pode ver que a geóide é o prolongamento do nível do mar. O que é essa elipsoide? A elipsoide é um modelo matemático que mais se aproxima à forma da Terra, que é o que o sistema, a constelação de satélites se baseia para fazer as medições de altitude, de latitude e longitude. A altitude geométrica, ela vai ser medida sempre em relação à elipsoide. O GPS, o aparelho, ele sempre vai medir em relação a essa elipsoide, nunca em relação ao nível do mar. Então tem sempre que fazer uma correção. Se você ir com o aparelho lá pegar um ponto, o que vai acontecer? Ele vai te dar altitude geométrica. Mas existe aqui uma ondulação geoidal, que aqui no oeste, aqui é o verdinho para cá, da Serra Geral para cá, né, existe uma diferença de 5 metros, mais ou menos, entre a geóide e a elipsoide. Com isso, sempre vai dar uma diferença de 5 metros, por isso que às vezes a cota da Enercan é 660, mas a gente vai pegar o aparelho lá, dá 665, 666. Por quê? Na época, na engenharia exclusivamente é usada a altitude ortométrica, sem essa ondulação geoidal. Então a gente pega a altitude geométrica, desconta a ondulação geoidal, e essa é a altitude ortométrica que a gente usa na engenharia, nas obras, nos projetos, tá? Então por isso que sempre tem que tomar cuidado com isso, sempre utilizar a altitude correta. E no mais, agora eu vou mostrar como é que o sistema de satélites mede a Terra. Primeiro aqui são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Essa aqui é a elipsoide, ó. Pode ver que a Terra ficou agora bem redondinha.
É um modelo matemático com dimensões de raio e diâmetro. O nome dessa elipsoide é oficial das Américas, é a Américas do Norte, do Sul e a América Central. É a GRS 1980, que é o Datum Sirgas 2000. Por quê? Porque foi estabelecido no ano 2000 que todas as Américas utilizariam esse mesmo elipsoide para medir as coordenadas, para ficar tudo igual, para padronizar os mapas. Porque a gente, às vezes, até ainda pega hoje em dia algum mapa em SAD 69. O que é isso? São coordenadas com outro elipsoide, que tem mais de 80 modelos. Mas foi definido, é oficialmente o nosso Datum Sirgas 2000. Tem que usar essa elipsoide, tá? Então, quando a gente faz medições, o GPS a gente configura para essa elipsoide. Qual é a origem das coordenadas? Veja que aqui é o meridiano de Greenwich, é o 0 graus, tanto para fuso horário como a longitude. A longitude sempre começa no 0 no meridiano. Então, esse meridiano de Greenwich, que passa lá em Londres, ele é o 0 graus dos meridianos e da longitude. A longitude é sempre de 0 a 180 para o oeste e 0 a 180 para o leste. E a latitude começa aqui, ela zera na linha do Equador, que ela vai de 0 a 90 graus para o norte, 0 a 90 graus para o sul. Então, geralmente usam assim, latitude 27 graus, tal, bota o sul no final, tem que indicar, porque às vezes esse mesmo grau pode estar para o norte, para o hemisfério norte ou para o sul. Por que aqui em Campos Novos a longitude é 50 graus, 51 graus e alguns minutos e segundos, claro, e a latitude é 27 graus? Por quê? Porque a gente está, em relação ao meridiano de Greenwich, onde zerou a longitude, a gente está a 51 graus para o oeste, em relação ao meridiano de Greenwich. A partir do momento que a gente achou com o aparelho que o satélite encontra a longitude, ele vai calcular a latitude. Ele vai zerar na linha do Equador e vai medir quantos graus deu até chegar a esse ponto que o receptor está, em Campos Novos. Deu 27 graus na vertical. Então, por isso que a gente tem a latitude de 51 graus e a longitude de 51 graus e a latitude de 27 graus. Sempre em relação a essa elipsoide e ao meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Então a gente está 27 graus para o sul em relação à linha do Equador. Essa é a nossa latitude. Então, essas coordenadas elas são geográficas, elas são em ângulos, mas para fazer projetos e mapas a gente precisa das coordenadas planas, coordenadas ortogonais. Então, o Mercator, que foi um geógrafo, cartógrafo e matemático, o nome dele completo é Gerhard Mercator, nasceu em 1512 e morreu em 1594. Ele inventou o sistema de coordenadas planas UTM, que é a Universal Transversa de Mercator, que é uma projeção cilíndrica que ele pegou a Terra, dividiu a Terra em 60 fusos, de 6 graus cada. É o mesmo que você pegar uma laranja e fazer vários gomos. Você pega esse gomo, um gomo só, e você deixa ele plano. Ele é cilíndrico, a Terra é redonda. Mas ele pegou esse gomo e planou esse gomo. Como ele é um gominho tão pequeno, de somente 6 graus, a curvatura da Terra praticamente se anulou. Então você consegue, através de coordenadas cilíndricas, coordenadas geográficas, transformar elas em coordenadas planas. E ela não fica mais latitude, longitude e altitude. Ela fica coordenada N, coordenada E e coordenada H. Então na engenharia a gente usa essas 3 coordenadas sempre planificando as coordenadas geodésicas. Então, o que isso tem a ver com a Unplastic? Então, como a Terra foi dividida em 60 fusos, o fuso que passa aqui, que é o fuso número 22, que pega o nosso estado de Santa Catarina inteiro, que vai embora, né, que vai lá do Polo Norte ao Polo Sul, ele tem o meridiano central. E as coordenadas planas, elas sempre dessa seguinte forma, ela zera aqui, na beirada do fuso, vai a 500 mil no meridiano central e 1 milhão de metros no final do fuso. E vai zerando, agora zera aqui para o fuso 21 e assim por diante. Então esse meridiano central é o que domina cada fuso.
os coeficientes dele de correção que são utilizados para os programas calcularem as coordenadas planas. Vocês verem aqui, ó, nosso fuso é o 22, que passa pelo estado, e o meridiano central, que é essa linha azul aqui, ó, exatamente no eixo, coordenada E, 500.000, passa exatamente na região do Laplace. Isso que é a questão legal, da importância do meridiano central, que é os 51 graus aqui. Vou mostrar para vocês agora aonde ele passa. Então ele passa aqui, ó, em Monte Carlo. Veja a linha em vermelho aqui à esquerda, próximo da cidade, aqui perto da ilha. Aí ele vem descendo, entra em Campos Novos, né? Passa aqui pelo Campos Novos, ali na granja da Cooper Campos, mais ou menos. Olha aqui em relação à cidade. Aí ele passa aqui na Vargem, ó, perto da cidade também. Ali pelo Morro do 10, mais ou menos, a linha tá passando. Did I really just forget that melody? Norte-sul. Nah. Aí vem aqui, ó, em Abdão Batista, ela também passa próxima à cidade. E ela passa bem aqui, ó, bem perto do mirante, em torno de uns 70 metros do mirante novo aqui, ó. Corta o asfalto ali.